Olá, meu povo, minha pova, e hoje vamos fazer a maquiagem dos anos 60. Comigo fica até o final. E o primeiro passo, eu venho com um corretivo nesse tonzinho de mostarda e eu aplico com um pincel língua de gato. Eu aplico uma camada bem generosa, bem grossinha, para poder realmente esconder a minha olheira que tá abaixo, tá? E em seguida eu vou dar acabamento com a esponjinha. Eu já venho dando acabamento com a esponjinha, espalhando tudo direitinho para não deixar uma camada grossa. Segundo passo, eu venho com a base no tom de cobertura médio e eu aplico por todo o rosto e também venho dando acabamento com a esponjinha umedecida, lembrando, por todo o rosto. Terceiro passo, eu venho com um corretivo líquido da Ruby Rose, ele é um tomzinho mais claro que a minha pele para fazer um tom de iluminação na região central do rosto. Eu aplico com o pincel mesmo e em seguida também dou acabamento com a esponjinha. Quarto passo, eu venho selando as regiões que eu fiz a iluminação com o pó translúcido. E quinto passo, eu venho com corretivo escuro para fazer o meu contorno. Eu já entro esfumando com o pincel gordinho para não ficar nada marcado, mas é um contorno leve. Agora eu venho varrendo todo o pó translúcido para selar o restante do rosto, com um pincel de pó bem gordinho, com movimentos precisos e rápidos para poder não ficar nada acumulado. Agora eu já venho com o meu blush da Ruby Rose para dar uma corzinha e já entro esfumando com o pincel. Reforço um pouquinho o contorno também, só com a sujeirinha. E agora eu venho com o corretivo na pálpebra para neutralizar a cor da minha pálpebra para começar a fazer a sombra. Eu aplico a cor mais clara que eu tenho. Dou acabamento com a esponjinha. Agora eu venho com a sombra da Mahave, é uma cor chocolate, é um marrom frio, bem escuro. E eu venho com um pincel fininho para eu ir aplicando na região do meu côncavo como se fosse uma linhazinha, no formato do côncavo, ó. Eu vou dando carimbadinha só para marcar aonde eu quero que a sombra fique mais forte. E eu vou aplicando sombra até ficar na cor que eu quero. Agora eu venho dando uma semi-esfumadinha. Eu não subo nem desço essa sombra, eu só vou esfregando ela por cima dela mesmo, para ficar assim. Agora que eu fiz outro olho, eu vou pegar um pincel pequenininho, com um marrom um pouco mais claro, porém também com tom frio, para esfumar esse primeiro marrom que eu coloquei nos olhos. E lembrando que eu esfumo só para cima, o esfumado eu quero só para cima do côncavo, não para baixo. E aí eu vou dando acabamento com o pincel, movimentos só de arrastadinhas no mesmo formato do côncavo, para não sair o esfumado daquela região que eu quero. E eu vou retornando, pego mais sombra mais clara, vou esfumando. Agora eu venho com o pincel de esfumar sem nada e eu aplico por toda a minha pálpebra para poder esfumar bem direitinho e as cores se mesclarem. Olha como é que fica. Vou fazer isso do outro lado. Venho com o sujinho do pincel de corretivo só para poder limpar, que cai um pouquinho de sombra para baixo, mas não é necessariamente um cut, é só para limpar mesmo aquela região ali de baixo, então não precisa ter muita precisão, não precisa ser muito retinho. E aí eu aplico o restinho de corretivo que tá no meu pincel e depois eu dou uma esfumadinha, vamos dizer assim, com a esponjinha, porque eu não quero que fique muito certinho.
Eu vou vir com essa sombra da Playboy, essa sombra branca, é a cor mais branca que eu tenho dessa paletinha. Ela não é opaca, ela tem um brilhinho, mas é a que fica mais branca possível. E aí eu tiro um pouquinho o acúmulo de corretivo da pálpebra e já vou aplicando esse branco. Eu comecei a aplicar com esse pincel, mas eu não gostei, então logo em seguida eu vim com aquele pincel que vem dentro da... pincel esponjinha que vem dentro da paletinha e em seguida com o dedo. Agora eu vou corrigir a minha sobrancelha. E agora eu vou fazer um delineado gatinho, com delineador líquido. E agora eu vou pegar essa sombra que eu usei na sobrancelha e vou passar nos cílios inferiores abaixo da linha d'água. Agora eu volto com o delineador para fazer um delineado duplo na região inferior, como se estivesse continuando a sombra que eu passei abaixo da linha d'água nos cílios inferiores. Só a pontinha, eu só faço o finalzinho um pouquinho menor do que o gatinho de cima, mas bem fininho quanto. Agora eu venho com a máscara de cílios para poder limpar os meus cílios, para em seguida aplicar o cílio postiço. Cílios aplicados, agora eu venho com o batom. Eu vou usar esse rosinha só assim, 3 pinguinhos no lábio, para poder dar um fundinho de cor, porque eu vou aplicar somente um gloss hoje. Para não ficar tão translúcido, né? Eu fiz um fundinho rosadinho. E agora eu aplico o gloss, esse gloss é o holográfico da Miss Lario, que eu adoro. E o resultado da maquiagem foi esse, eu não tinha nada de bolinha para me caracterizar, mas eu gostei do resultado, espero que você também tenha gostado. Se você gostou, curte, comenta, compartilha e se inscreve aqui no canal, deixa seu joinha. Vou deixar meu Instagram também para você me seguir lá, tá bom? Beijos, tchau!